Segundo informações filtradas de Maranello, a Ferrari de 2026 sofreu um leve atraso em relação à parte de montagem do novo carro e, portanto, os Ferrari estão tentando recuperar o tempo perdido. Por isso, alguns dados importantes para o início da temporada também foram adiados, mas o chassi foi finalmente aprovado para a primeira versão, que fará sua estreia em Barcelona. No vídeo de hoje, vamos aprofundar as razões desse atraso. Vamos ver como foi a estreia da Audi na pista na sexta-feira em Barcelona com o Filming Day. Precisamos falar também sobre alguns detalhes técnicos em relação à unidade de potência, mas também sobre a área do difusor, que foi radicalmente modificada este ano, e também sobre a parte dos freios e do resfriamento. Enfim, muitos tópicos técnicos. Antes de começar, lembro vocês de deixar um like, se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre a Ferrari. Dito isso, vamos começar imediatamente. Um primeiro passo-chave foi dado. O primeiro chassi da SF26 foi aprovado. Agora falta apenas um componente fundamental, a primeira ignição do motor, que deve chegar em breve. O problema é que essa Ferrari 2026 nasce em um contexto muito mais complicado em comparação ao passado. Em 2017 e 2022, a escuderia já havia conseguido estar à frente nas grandes mudanças regulatórias. Mas aqui estamos diante de algo mais extremo. Mudam juntos a aerodinâmica, a unidade de potência e uma arquitetura dos carros que é completamente diferente, além de um teto orçamentário que restringe os custos. Vassero deixou claro, desta vez o caminho será para grandes sem revoluções improvisadas, pois cada erro pesa o dobro. E ainda assim, nos bastidores, algo se moveu, de fato, de acordo com nossas informações. O cronograma sofreu um atraso justamente porque algumas soluções técnicas foram revisadas em cima da hora. Não falamos de caos, mas daqueles ajustes clássicos de última hora, que quando você está construindo um carro completamente novo podem atrasar tudo em semanas. Em resumo, o chassi foi aprovado, os assentos serão feitos em breve, mas a Ferrari já entrou em uma fase concreta do projeto e 2026 não está se desenvolvendo de maneira linear. E isso é um sinal de que em Maranello estão tentando fazer as coisas da maneira mais correta possível, mesmo que isso signifique desacelerar um pouco neste início de temporada. E sobre isso, em breve voltaremos a falar. Certamente não é a situação ideal para a Ferrari, por te chegar atrasado antes de uma grande mudança regulatória como a de 2026 não é o ideal. Ainda mais porque, do outro lado, os adversários estão pressionando forte, com a Mercedes utilizando um motor que vai além do limite do regulamento. A Red Bull, no entanto, precisa fazer uma reestruturação total internamente, tanto em relação ao seu motor, que será desenvolvido internamente junto com a Ford, quanto em relação à gestão organizacional da equipe, com o Lauremick assumindo o comando após o ano passado, quando entrou no meio da temporada. Enfim, as outras equipes de topo estão se revolucionando ou, de qualquer forma, levando seus projetos ao limite. A Ferrari chegou um pouco atrasada, mas, na minha opinião, porque também quer extremar seu projeto técnico. Portanto, a parte de montagem sofreu um atraso por esse motivo. Cada componente quer ser validado até o último para ter a melhor performance na pista. Obviamente, veremos primeiro uma versão embrionária em Barcelona. Como dissemos, uma versão antes de testar a confiabilidade do carro e, portanto, ver como o carro se comporta com o novo regulamento. Depois, veremos uma versão B que fará sua estreia em Bahrein. Em seguida, uma versão D+, que chegará no segundo teste em Bahrein. Portanto, haverá uma evolução progressiva. O fato é que, até hoje, há um leve atraso que também levou ao adiamento das datas em relação ao teste dos assentos dos pilotos. Na verdade, uma coisa que para muitos parece uma formalidade, mas que na Fórmula 1 é um dos passos mais importantes de toda a criação de um carro novo, é o teste dos assentos. De fato, é necessário testar a posição de condução, a segurança, a visibilidade, a sensação com os pedais, com o volante e com os sistemas de 2026. Se você errar, já perdeu meses. De fato, a Ferrari não está perdendo tempo com isso. Charles Leclerc estará em Maranello no dia 17 de janeiro, Lewis Hamilton no dia 18 de janeiro. 2 dias consecutivos para literalmente colocar seus corpos na SF26. Serão assentos sob medida, postura, integração com os sistemas de segurança da FIA, com a cabine e com o novo layout do carro. É aqui que o carro se torna real.
Até aquele momento é apenas hipotético, obviamente desenvolvido dentro de Maranello, mas com simulações CAD, com CFD e com os bancos de teste. A partir daí, torna-se uma Ferrari pilotada por Hamilton e Leclerc, feita sob medida. E isso nos diz uma coisa muito clara: a SF26 já está avançado o suficiente para permitir o ajuste dos pilotos, o chassi está pronto, as geometrias estão definidas, a cabine foi homologada. Agora passamos da teoria para carne e osso. Mesmo que tenha havido um leve atraso na montagem, não precisamos nos preocupar com isso. Enquanto isso, os dois pilotos continuarão a trabalhar no novo carro em vista dos primeiros testes, aqueles que contam em Barcelona e no Bahrein. E lá, pela primeira vez, veremos se o projeto 2026 da Ferrari nasceu bem ou se esconde problemas, mas o sinal político e técnico é fortíssimo. A Ferrari quer esperar a apresentação oficial para mostrar ao mundo seu carro. Não está antecipando, quer chegar até o último momento para ter o melhor carro. E 2026 será uma temporada que não é normal, é uma temporada um pouco anomala se quisermos, no início de um novo ciclo regulatório, é uma revolução total. Chassi novo, aerodinâmica nova, unidade de potência nova, filosofia nova. E, portanto, é preciso tentar começar da melhor forma possível. E, assim, se a Ferrari está se concentrando tanto para tentar desenvolver o melhor carro, também aproveitando um pouco mais do tempo previsto no início do cronograma para ter o melhor de sua monoposto. Bem, do outro lado temos a Audi, que já entrou em pista para o dia de filmagem e já mostrou as linhas do seu carro. E assim também como o carro se comporta na pista e como se apresenta do ponto de vista mecânico. O primeiro sinal verdadeiro da Audi chegou com a ativação da unidade de potência. A Audi comunicou isso como um evento simbólico, quase ritual. É o primeiro gemido do motor que marca a entrada oficial da marca nos grandes prêmios de Fórmula 1. Por trás disso, há uma escolha precisa de comunicação desejada por Binotto e pela equipe de Will Ponice, para deixar claro que a Audi não está aqui apenas para marcar presença, mas para construir uma identidade como equipe oficial. Então chegou o que realmente importa, a pista, o dia de filmagem em Barcelona com os 200 km concedidos pela FIA, primeiro Hülkenberg e depois Bortoleto. Pneus de demonstração, portas fechadas, sem cronômetros, mas uma quantidade enorme de dados para uma equipe que precisa validar um carro completamente novo. E aqui chega o ponto-chave, aquele da Audi RS26 que vimos não é a verdadeira Audi definitiva, é um carro de laboratório. É um monoposto básico, construído para fazer a unidade de potência funcionar, para verificar resfriamentos, vibrações, integração chassi-motor, fluxos de ar e sistemas híbridos, não para impressionar. De fato, quem esperava um carro revolucionário ficou decepcionado. A RS26 é deliberadamente simples, as suspensões são push-rod tanto na frente quanto atrás, ou seja, a solução que a maioria das equipes usará em 2026. E não há braços carenados, nada de soluções exageradas para direcionar os fluxos. É uma plataforma neutra. A asa dianteira é a que impõe o regulamento de 2026, mas a Audi já testou uma pequena astúcia. Nas laterais há uma tentativa de outvash, ou seja, de empurrar o ar para fora da roda dianteira para limpar o vácuo. Sinal de que, mesmo em um carro de laboratório, a aerodinâmica nunca é ignorada. Sob o nariz, nota-se o famoso gozo que abriga o sistema hidráulico da asa dianteira ativa, aquela que será uma das grandes revoluções de 2026, as asas que se movem em linha reta e também em curva. Mas a parte mais interessante está atrás. De fato, a Audi concentrou muita atenção no resfriamento da unidade de potência. Além das entradas de ar laterais nas laterais, há um pacote de radiadores também acima do motor V6. Dentro, a entrada dinâmica triangular. Traduzido, a Audi se deixou a possibilidade de afinar as laterais quando for necessário mais eficiência aerodinâmica, sem comprometer o resfriamento. Esta é uma arquitetura inteligente, não estética. E então há dois detalhes que fazem refletir. O primeiro é que a RS26 parece ter um leve hack. Um efeito hack, ou seja, que a traseira é um pouco mais alta do que o nariz. Não é a filosofia de 2022, mas também não é um carro plano. Sinal de que a Audi está tentando explorar o fundo da maneira mais agressiva possível.
E o segundo ponto é que as proporções sugerem que o carro pode ser mais curto do que a distância entre eixos máxima de 3.400 milímetros. Se isso for verdade, significaria uma coisa apenas: uma economia de peso. E em um regulamento onde o peso será um pesadelo para todos, um carro mais curto é uma enorme vantagem. Em resumo, a Audi não trouxe a Barcelona um carro de exibição. Trouxe um banco de teste sobre 4 rodas. E isso, para uma equipe que entra na Fórmula 1, um construtor oficial, é exatamente o que você deve fazer se quiser chegar a 2026 sem ilusões e sem surpresas. E não por acaso a Audi escolheu o push-rod na frente para acentuar ainda mais o efeito Autovage, empurrando os fluxos de ar para fora do carro, que é algo que o regulamento da federação busca limitar, especialmente para este ano, para esta temporada. Porque obviamente não há canais Venturi, então não se desenvolve a carga aerodinâmica a partir do fundo. E o objetivo das equipes será tentar desenvolver carga na parte superior do carro e, portanto, veremos muitas soluções no limite do regulamento, tanto na asa dianteira quanto na parte traseira perto do difusor, entre a roda e o difusor, onde haverá diferentes componentes aerodinâmicos, diferentes tipos de aletas que direcionarão o ar para fora do carro para que chegue ao carro atrás que segue e, assim, criar o efeito Autovage que maximiza a carga aerodinâmica, consegue acentuar e, digamos, diminuir os vórtices no carro, de modo a acentuar, de fato, a carga aerodinâmica e, além disso, consegue direcionar esses vórtices negativos para o carro atrás que sente o efeito e, assim, acaba consumindo mais os pneus e também tendo uma aerodinâmica mais instável. E isso é o que a Audi tentou desenvolver também com o sistema Push-Rod, que será um sistema que será utilizado por várias equipes. E para a Audi, este é um carro de laboratório e é justo que testem diferentes soluções muito extremas entre si para tentar direcionar melhor o projeto técnico. Também porque a própria Audi disse, o objetivo não é desenvolver o carro o mais rápido possível imediatamente, mas tentar coletar o máximo de dados possível para chegar até 2030 com um carro de equipe de ponta, então estar à frente lutando com McLaren, Ferrari, Red Bull e Mercedes. Esse é o objetivo da Audi. De fato, também vimos um aerofólio dianteiro um pouco revisado em relação ao modelo base proposto pela federação, com um maior efeito de wash, que empurra o ar para dentro do carro e depois direciona para fora com o efeito out-wash, que é realizado com as suspensões dianteiras. Portanto, podemos dizer que é um sistema mais elaborado de como direcionar o ar e melhorá-lo também na parte do peso, já dissemos. Buscas para simplificar também o carro ao longo da temporada, portanto, desenvolveram as laterais de forma a melhorar a aerodinâmica, também o ar que flui sob as laterais. Enfim, a Audi trabalhou muito tanto no Driver in the Loop quanto no simulador 7 Post-Heat. Enfim, existem vários sistemas de simulação que a Audi desenvolveu e que está usando para desenvolver seu carro e agora vimos um retorno na pista. Eles coletaram muitos dados já antes de todos os outros. Veremos como os elaborarão também em vista dos testes de Barcelona e o 26 não é apenas uma troca de motores, é uma revolução aerodinâmica que está tocando áreas do carro das quais quase ninguém fala, mas que valem décimos reais e a primeira pista que tivemos foi com o Audi em Barcelona. De fato, nas imagens capturadas, a RS26 não só se observa as laterais e as asas, mas também se compreendem as áreas mais sujas do carro onde se ganha ou se perde a carga dinâmica e uma das as zonas mais importantes são a área do ducto de freio traseiro. De fato, nos últimos anos, lá se formou uma verdadeira cascata de flaps e aletas que serviam a 3 coisas fundamentais: limpar o ar que chega das rodas, ajudar o difusor a extrair o fluxo e, sobretudo, gerar downforce em uma das zonas mais turbulentas. E aquilo valia a carga verdadeira. Em 2026, a FIA dividiu, de fato, com o novo regulamento, a cascata é dividida em 2. Os flaps abaixo da linha do centro da roda devem ser fixados ao difusor, enquanto os de cima permanecem no ducto de freio. Parece uma coisa talvez inútil, mas não é de forma alguma. De fato, pela primeira vez, vemos que os perfis se movem junto com a roda. Agora, metade deles ficará fixa ao chassi e metade continuará a oscilar com a suspensão. O resultado é que os fluxos se desalinhavam, os vórtices que surgem onde antes não havia e a instabilidade que se observa no túnel de vento. Estão deixando todos os técnicos loucos. Agora isso será acentuado e tudo isso se soma ao resto da confusão de 2026.
Enfim, não há mais o efeito solo do passado, há o fundo plano, as asas dianteiras e traseiras são móveis. A energia elétrica não é suficiente para completar uma volta, então é preciso resolver isso também. A FIA construiu um carro que precisa ser super eficiente porque o MGK não consegue recarregar o suficiente e a parte elétrica acaba antes do final da volta. Então, o que você faz? Você busca a carga aerodinâmica em todos os lugares que pode e agora descobre que, no final, com tantas áreas simultaneamente, digamos, envolvidas, unidades de potência ativas, fundo plano, suspensões e ducto de freio, o risco não é ter carros iguais, mas ter monstros ingovernáveis, carros que são ingovernáveis na pista, e que entender primeiro como controlar essas zonas sujas. A aerodinâmica terá em mãos o Mundial 2026 e vamos esclarecer um ponto sobre o motor Mercedes de 2026 e também a relação de compressão de 16:1, porque vocês me perguntaram muito, até mesmo no vídeo passado, para esclarecer esse assunto e entrar ainda mais em detalhes. Então, vamos ver qual é a resposta da FIA, o que será discutido na reunião que acontecerá no dia 22 de janeiro e vamos ver um pouco mais de detalhes sobre o Brashley. Eles encontraram uma maneira de empurrar a relação de compressão do motor além do limite sem violar oficialmente o regulamento, e isso deixou a Ferrari, Audi e Honda em alerta. O ponto é o seguinte: o regulamento 226 impõe uma relação de compressão máxima de 16:1, mas a Mercedes projetou um motor que respeita esse limite a frio durante os testes e quando o motor aquece na pista, ele ultrapassa esse limite graças à dilatação térmica dos materiais. Formalmente está tudo regular, mas substancialmente não. O resultado é que eles têm uma vantagem estimada entre 3 e 4 décimos por volta. Estamos falando de cerca de 15 cavalos a mais que, na fórmula uma ultra eficiente como a de 2026, equivalem a uma grande atualização aerodinâmica e aqui surge o pânico. Ferrari, Audi e Honda enviaram uma carta conjunta à FIA citando um ponto claríssimo do regulamento. O carro deve estar em conformidade em todos os momentos da competição, não apenas durante os controles, mas a FIA, pelo menos por enquanto, respondeu assim: nós medíamos a relação de compressão à temperatura ambiente se lá estiver abaixo de 16:1. Para nós é legal. Na prática, a federação deu cobertura técnica à solução da Mercedes e é por isso que 22 de janeiro se torna uma data-chave, porque antes dos testes de Barcelona, todos os construtores se sentarão à mesa com a federação para decidir uma única coisa. Esse truque pode ser usado ou não? Porque o que será decidido lá também determinará o início do Mundial e, na minha opinião, as hierarquias no início deste campeonato. Se a FIA confirmar a interpretação da Mercedes, ou todos se adequam ou Ferrari, Audi e Honda começam já com uma desvantagem de 3 décimos e há um problema enorme. Com o regulamento e o congelamento das unidades de potência, você não pode modificar o motor livremente. Se você começa com um conceito errado, fica bloqueado por meses. Sim, existe o ADU, ou seja, o mecanismo que permite desenvolvimentos extras para quem está atrás, especialmente no que diz respeito à unidade de potência. Mas chega tarde e não é projetado para reverter uma diferença de conceito. Na prática, se a Mercedes realmente encontrou uma brecha no regulamento, pode ter decidido o Mundial de 2026 antes mesmo de começar. E muitas vezes isso também explica por que Ferrari, Audi e até Honda estão pressionando por regras mais rígidas. Novos métodos de medição ou até mesmo a remoção do limite de compressão mais adiante em 2026. Porque aqui não se fala de um detalhe, fala-se de quem começa com o melhor motor na nova era da Fórmula 1. E quando a Fórmula 1 muda de era, quem acerta o motor domina por anos. Já vimos isso também na mudança regulatória, por exemplo, em 2014. Sempre com o mesmo protagonista, ou seja, a Mercedes. E atenção também a outro aspecto-chave, ou seja, o plunk e também o efeito hack que vimos na Audi. Outras equipes podem retomar o efeito hack porque temos o fundo plano. Portanto, busca-se maximizar a eficiência aerodinâmica e a carga aerodinâmica sobre o carro. E assim poderíamos rever, por exemplo, quem foi mentor, mestre sobre o efeito hack nos últimos anos. Ou seja, a Red Bull, reutilizar este sistema. Mas atenção ao consumo do plano.
Na verdade, se há uma coisa que em 2026 fará tremer as equipes após cada corrida, além do motor, será o fundo do carro. Mais precisamente, o Planck. A FIA, com o novo regulamento de 2026, decidiu fechar uma das últimas grandes zonas cinzentas da Fórmula 1. A possibilidade de sacrificar o patim para fazer o carro trabalhar mais baixo e mais agressivo. E fez isso de forma brutal. O Planck, ou seja, o patim central sob o carro, deverá ter uma espessura nominal de 10 mm. No final da corrida, não poderá ser mais fino que 8 mm. Traduzindo, você tem apenas 2 mm de margem durante toda a corrida. Se em um único ponto você ficar abaixo, está desqualificado. E não haverá discussão. A FIA desmontará o fundo e o medirá com um micrômetro em pontos precisos. Ou você está dentro dos limites ou está fora. Como vimos no ano passado, lembramos, em Las Vegas com a McLaren, com ambas as MC-Larens desqualificadas. Mas a verdadeira bomba é outra. Em 2026, o fundo anterior do Planck deve ter um skid de metal, obrigatório. Nada mais, apenas resina e madeira que se consome lentamente. Na frente, deve haver titânio ou aço. E por que essa decisão tão drástica? Porque no passado, algumas equipes, a Ferrari sabe muito bem, deixavam que a parte frontal do patim se desgastasse de propósito. Assim, o carro assumia mais rack, mais ângulo, mais carga, sem parecer ilegal nos controles estáticos. Agora não se pode mais fazer isso, o metal não perdoa. Se você toca muito o asfalto, ele não se desgasta, faz faíscas e permanece frequentemente. E assim, se você vai baixo, o Planck de trás consome aqueles 2 mm em um instante. E aqui está, o fundo se torna uma bomba relógio. Porque há uma escolha de materiais por trás. A FIA permite apenas duas opções. Titânio, leve e resistente, que faz faíscas espetaculares que vemos na pista. E aço inox, mais pesado, mas também mais duro. As equipes terão que escolher na pista qual material utilizar em qual parte do Planck. Quer menos peso? Use titânio. Quer mais resistência ao desgaste? Use aço. Mas cada escolha é um compromisso. E há outro detalhe genial. Os parafusos que seguram o Planck são projetados como um fusível. Se você bater em um meio-fio forte, a vida deve quebrar e o patim se soltar. Não quebre a carcaça. Isso diz uma única coisa. A FIA espera contatos violentos com o chão. E isso torna a Fórmula 1 de 2026 ainda mais extrema. Porque agora as equipes tentarão andar o mais baixo possível, para gerar carga com um fundo plano, sabendo que tem apenas 2 mm, antes de serem eliminadas da classificação. Na prática, em 2026, cada corrida será um jogo de risco de desclassificação. E quem erra a altura do chão não perde 2 décimas. Perde tudo. Portanto, as equipes terão que trabalhar com atenção no Planck. Para tentar ir sim. Para correr mais baixo. Talvez ter um efeito rack maior, que pode trazer vantagens por haver o fundo plano. Mas ao mesmo tempo, tendo um material diferente no Planck, será necessário ter mais cuidado para não ir muito baixo. Não desenvolver muitas faíscas. Até porque se você for muito baixo usando um Planck, que é de aço inox e titânio, você vai desgastar muito o patim. E corre o risco de sair daquela zona de 2 mm permitida pela federação. Então veremos se haverá novamente um problema, que já vimos em 2025. Ou seja, muitos times estão correndo baixos e estão em risco de desqualificação. Ou se os times tentarão encontrar o compromisso certo, que não dizemos que levará à desqualificação na corrida. Deixem-me saber nos comentários a sua opinião sobre todos os assuntos que abordamos no vídeo. Começando pela Ferrari, que está atrasada. Na montagem. No teste do assento. Sobre a Audi, que entrou na pista em Barcelona, com um carro de laboratório. E também sobre as várias áreas onde o caricolo dinâmico é elaborado. Sobre a Power Unit e a questão da Mercedes. Como sempre, lembro vocês de deixar um like, de se inscrever
ativar as notificações para não perder nenhum vídeo sobre Fórmula 1 e sobre Ferrari. Agradeço de coração por todo o apoio. Aqui da nossa parte é tudo. Nos vemos em um próximo vídeo.